Você é uma pessoa como eu, você já se perguntou muitas vezes: "Será que eu estou no caminho certo da minha alma?". E a gente ouve muito falar sobre propósito, eu tenho certeza que você, assim como eu, já deve ter lido algum livro, pelo menos, sobre propósito de vida, missão de vida, na busca de encontrar se você realmente está ou não está no caminho certo. E em todos esses anos estudando sobre espiritualidade, eu descobri uma coisa. Eu descobri que é mais fácil do que você imagina saber se você está ou não no caminho certo. Pensa aqui comigo. Antes de vir para o mundo terreno, você, a sua alma, fez um acordo de cumprir uma programação encarnatória. Ela é única. Cada pessoa vai ter uma programação específica da sua alma. E pensa comigo, a sua alma, quando ela está aqui, na Terra, lidando com todos esses problemas do nosso cotidiano, ela não consegue se lembrar do acordo que ela fez, da intenção que ela colocou. Mas no fundo, no fundo, no fundo, no seu registro, do seu DNA, no seu inconsciente mais profundo, ela sabe, ela lembra. Então, é muito sutil essa autoobservação para que você possa identificar você, tá? Não, isso aí não é um livro que vai te falar, não é um médium, uma pessoa, um coaching de carreira que vai te falar. Você identificar quando você está ou não está no caminho certo. E o sinal número um de que você está no caminho certo é a leveza. É a leveza, é a falta de sofrimento. Quando você está no caminho certo da sua alma, tem uma alegria, tem uma verdade, tem um impulso para frente, tem uma motivação, tem um fazer sem nem pensar, tem algo que é natural e que é leve para você. Como que eu sei disso? A primeira vez que eu descobri que eu podia psicografar mensagens e me conectar, fazer perguntas diretamente para o meu mentor, para o meu guia espiritual, a primeira pergunta que eu fiz para ele é se eu estava ou não estava no caminho certo. E vocês imaginam o nível de sofrimento que essa pessoa tinha, o nível de angústia, para que essa fosse de fato a primeira pergunta que eu fiz. Só que o mentor, ele não vai te falar se você está ou não no caminho certo, porque eles não podem fazer isso. Faz parte do seu compromisso aqui enquanto alma, nessa encarnação no planeta Terra, de descobrir, de viver isso, sabe? De ficar perdido aqui mesmo, no meio do caos, e de tentar entender, de tentar se descobrir e se encontrar e se reconhecer e descobrir a sua essência em meio a isso aqui, em meio a esse caos, em meio a pagar conta, em meio à faculdade, filho, boleto, trabalho, em meio a tudo isso, você descobriu o que é a sua essência, quais são seus valores, quem você é. E é por isso que nenhum mentor vai te dizer qual é o seu propósito de vida, nenhuma pessoa vai te dizer, tá? Nem mesmo seu guia espiritual. Porque eu conectei com meu guia espiritual, estava ali na psicografia e eles não me falam. Eles não falam, olha, você tá certa, olha, vai por aí, olha, não vai por aqui. Não falam, tá? É você que escolhe. Nenhum guia espiritual, nenhum mentor vai te dar o caminho pronto. Então eles não me falaram, né? Obviamente que ele não me falou se eu estava ou não no caminho certo. Porém, ele começou a me explicar como funciona essa questão de propósito de vida, de estar ou não estar no caminho certo. E ele me explicou da forma exata que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo, porque depois de descobrir isso e de viver isso, tudo mudou. Depois que eu descobri isso, tudo mudou. Porque você pode até ler um livro sobre propósito de vida, mas aí vai ser aquela coisa mais focada em carreira, trabalho, empreendedorismo, né? Vão te mandar fazer o seu ikigai e todas essas coisas que tem sim o seu valor, mas que não são um conteúdo profundo espiritual como este que o meu mentor me passou através da psicografia. E o que ele me passou foi algo extremamente simples.
Ele me passou o quê? Todo sofrimento, depressão, angústia vem de um desalinhamento entre a pessoa e a sua alma, entre a pessoa e a sua missão de vida / propósito encarnatório. Quando você está no caminho certo da sua alma, fazendo o que você veio fazer aqui, de fato, cumprindo, conseguindo cumprir minimamente, né? Então, o que é minimamente? Vamos supor que é o médium de psicografia, ele veio e aí a missão dele era escrever 100 livros. Ele escreve 5 livros na encarnação. Cumpriu uma parte da missão, está cumprindo, tá? Vamos supor que a pessoa veio e aí a missão dela era produzir conteúdo sobre espiritualidade no YouTube. Está cumprindo, não importa quantidade de conteúdo, se ela conseguiu ou não monetizar o canal no YouTube. Ela entrou no fluxo do processo, ela começou a cumprir, tá? E quando você começa a entrar no alinhamento do caminho certo, tá? Porque tem sim isso de caminho certo. Tem gente que diz, não tem caminho certo. Tem sim, tem isso, tem caminho certo, tem caminho errado. Qualquer espiritualista sabe disso. Quando você entra no caminho certo, gente, é assim, parece que todo sofrimento acaba. Tudo acaba. Aquela falta de motivação, aquela falta de sentido na vida, a depressão, a falta de vontade de acordar da cama, a angústia, ansiedade, acaba tudo, acaba todo o sofrimento. Tem uma leveza. Foi isso que eles me passaram através da psicografia. Esse conteúdo está em vários dos meus livros, tá? Hoje eu tenho 6 livros psicografados que estão na loja da Amazon Brasil. Eu vou deixar o link para eles aqui, tá? É só você colocar também, se não quiser entrar pelo meu link, Espírito Montenegro, que é o nome do meu mentor, e Marcela M. tá? Eu assino com esses 2 nomes, é o nome dele e é o meu nome. E se você ler qualquer um desses livros ou entender essa mensagem, já é grande parte do processo, porque você vai identificar que, às vezes, a parte do sofrimento que você está tendo é porque você não se alinhou completamente com o seu caminho, o caminho da sua alma. Porque quando você se alinha, acaba, tá? E realmente, quando você tá no caminho certo, o sinal número 1 é essa leveza, é essa alegria, é esse bem-estar. E não é o mundo de Bob, assim, fantástico mundo, cor-de-rosa, não é assim. Mas, mesmo nas dificuldades, parece que tem um sentido, sabe? É diferente. Eu já fiz muita coisa que não fazia sentido para mim. E hoje, quando eu faço algo que faz sentido, não quer dizer que não é chato e que não é difícil. Muitas vezes é chato, sim. Quando eu vou editar um vídeo, por exemplo, cara, é chato editar vídeo. Quando eu vou colocar música em cima da reprogramação mental que eu gravei, na meditação que eu gravei aqui pro YouTube, cara, você sabe qual é chato ter que ficar vendo se o tom da minha voz tá correto, se o volume da música tá muito alto, se dá pra ouvir. É chato isso. Não é uma coisa, nossa, que prazer. Não. Mas eu vejo um sentido naquilo que eu tô fazendo. E parece que esse sentido, ele faz com que esse chato seja suportável. E quando você não vê sentido na vida que você está tendo, é como se você não conseguisse mais, sabe? Tem é algo truncado, assim, algo que não flui, parece que não vai. E quando você tá no seu caminho, no caminho certo, aquilo vai, aquilo anda. Às vezes não dá resultado imediato, tá? Eu escrevi durante 2 anos livros e publiquei eles na Amazon. E por muito tempo, os meus livros tinham 1, 2 avaliações. Eu tinha 10 vendas de livro por mês, por muito tempo. Eu chegava no fim do mês e ia ver o relatório, cara, R$10. Com 4 livros publicados, R$10. Então, demora.
Não é que, ai, nossa, agora é tudo maravilhoso. Não. E às vezes o que você está fazendo no seu caminho da sua alma, no seu propósito, nem é algo que dá ou não dá resultado, que remunera ou não, sabe? E quando você tá nesse caminho, você não está preocupado se aquilo tá dando retorno ou não. Então eu escrevi vários livros e eu nem olhava para ver se estava dando retorno, se estava vendendo, se, sabe? Eu mandei o livro para diversas editoras e não consegui acordo editorial, porque as editoras pediam: nossa, o seu livro tem que ter 120 páginas, pelo menos, para que a gente possa publicar com a nossa editora. E aí eu ficava: meu Deus, mas é um livro psicografado, como que eu vou adicionar páginas? Eu não posso adicionar páginas. O tamanho do livro é o tamanho do livro, né? Então, assim, muitas coisas são difíceis, foram difíceis, ainda são difíceis. Quando eu vou escrever, é difícil, às vezes eu não consigo conectar, às vezes eu não consigo estar na sintonia, na vibração certa para escrever. Às vezes é difícil gravar os vídeos aqui, é extremamente difícil, cansativo. Eu fiquei sem voz por vários dias, mas tem um sentido, tem uma leveza, tem um fluir, tem algo que é inexplicável, que você sente. Você sente dentro de você que é aquilo que você precisa fazer, e é aquilo que você quer fazer, e é aquilo que você vai fazer. Você quer fazer. No fundo, você sente que quer fazer aquilo. Por que eu tô falando isso de forma tão enfática? Porque a gente se ilude, se engana dizendo que a gente quer coisas que a gente no fundo não quer. A gente se engana, acha que quer uma coisa e descobre que não quer. E não observa isso que eu estou falando aqui para vocês, que é a sua sensação interna. Tem uma leveza no que você faz? Quando você está no caminho da sua alma, você entra num fluxo tão elevado, de emoções tão elevadas, a sua vibração ela fica tão alta que o seu poder de manifestação vai até o infinito. Meu filho, você entrou no caminho da sua alma, você manifesta o que você quiser. É casa, carro, apartamento, namorado, fazenda, é o mínimo. Você manifesta o que você quiser. Você realiza o que você quiser aqui nessa vida. Porque se você tá no caminho da sua alma, o seu poder de manifestação é gigantesco. O tanto de ajuda que você recebe de outras pessoas, dos espíritos desencarnados, de mentores, de proteção energética, é uma coisa de outro nível, porque você tá no caminho certo. Eu tenho certeza que você aqui agora, nesse momento, tem plenas capacidades de olhar para sua vida e analisar se isso faz sentido. Olha para sua vida agora e se pergunta se tem uma leveza, se tem alegria, se você sente vontade de fazer as coisas que você faz. Cara, é muito simples. É ridículo de tão fácil identificar isso. Sabe qual que é o problema? O problema é a gente não querer largar do osso, daquilo que a gente já conquistou, que a gente tinha e que não faz mais sentido pra gente, pra nossa alma. Isso é o difícil, não é identificar. Por anos, eu continuei insistindo num negócio que não fazia sentido para mim. Porque, eu tenho um negócio sólido, isso aqui tá consolidado, isso aqui me dá dinheiro. Se eu vou, entro em qualquer mentoria de negócio, qualquer pessoa especialista sobre o mercado, marketing digital, negócios, óbvio, conselho óbvio, continue no seu negócio que está dando certo. Você tem alunos, você tem dinheiro, falta pouco para você atingir o próximo nível. Mas isso não faz sentido para minha alma. Dane-se. Essa é a programação da sociedade. E aí, por anos, eu continuei fazendo um negócio que não ia. O negócio não ia para frente, estava completamente travado. Eu não conseguia mais ter os resultados que eu tinha no início. Eu estava completamente infeliz. Eu digo infeliz, é infeliz mesmo, tá? É um nível de depressão assim que chegou quase a ser uma depressão suicida. Se tornou, foi uma depressão suicida por um tempo, mas não só por causa disso. Aconteceram outras coisas que, enfim, não vem ao caso. Eu passei por um luto, eu perdi 2 gatos, eu vi meus 2 gatos morrerem na minha frente. Então,
foi mais por isso que eu fiquei, sim, com uma depressão suicida por vários meses, além de estar num relacionamento que estava extremamente abusivo naquela época. E, junto a tudo isso, tinha essa questão do meu negócio, né, daquilo que eu fazia. Quando eu tô falando sobre isso, não tô falando nem só da forma como você ganha dinheiro hoje, mas daquilo que você faz todo dia, porque isso impacta diretamente a sua vida. O seu trabalho é uma coisa que você vai fazer todos os dias. E quando você opta por um trabalho que está alinhado no caminho da sua alma, isso tudo muda. Tudo muda. Tem uma leveza. Eu não sei, não tem como repetir isso 1000 vezes. É porque, sabe o que aconteceu? O meu mentor, ele fez exatamente isso. Ele repetiu até eu entender. Ele falou: tem uma leveza. Quando você está você está no caminho da sua alma, você está seguindo seu propósito, tem uma leveza. E aí eu ia lá, a idiota, né, gente? Desculpas, assim, eles têm que ter uma paciência com a gente. Ia lá, semana seguinte perguntava, mas como que isso quer? Como que eu ainda tô infeliz? Por que eu tô infeliz? Porque eu sou tão depressiva? Porque eu tô deprimida? Não é possível que eu esteja tão deprimida. Por que eu estou deprimida? Eu sou médium. Médium não pode ter depressão, porque senão médium com depressão não consegue trabalhar. Não consegue exercer mediunidade. E aí eu ficava angustiada, como que eu tenho depressão, como que eu tenho depressão, e aí ele vinha, solução para o sofrimento, encontrar o caminho da sua alma, seguir o caminho da sua alma. Eu ficava, já tô. Eu falava, eu já tô seguindo. Não é para psicografar livro? Eu tô psicografando livro. Aí eles falavam, mas você não entendeu. Você não entendeu. Você não entendeu. E sabe por quê que eu não tinha entendido? Porque eu continuava fazendo coisas que não faziam sentido para minha alma. Por quê? Essa é a questão, por quê? Que burrice, que idiotice. E por muito tempo insistindo. E eu vou ser bem honesta com vocês, nem estava mais me dando dinheiro aquilo que eu estava insistindo. Porque ainda se tivesse, justificaria. Mas estava dando muito pouco. Simplesmente pela programação da nossa sociedade, a doutrinação da nossa sociedade que nos diz o que a gente deve fazer. A gente tem muitas crenças inconscientes que são do inconsciente coletivo e que moldam aquilo que a gente vai fazer. Então, por ter todas essas crenças de ouvir sempre, né, o que as pessoas estão falando, principalmente sobre negócio, sobre marketing, e ouvir o conselho dos meus pais, do meu namorado, todo mundo falava: você não pode largar o que você está fazendo se isso está dando dinheiro para ir seguir uma outra coisa que vai ser incerta. Você não pode fazer isso. Continua com isso que tá te dando dinheiro e ao mesmo tempo tenta mudar, não vai e muda direto. Todo mundo falava isso. Mas com isso eu continuava infeliz. E aí eu não conseguia fazer o negócio render, o negócio prosperar, porque eu já não tinha mais sentido em fazer aquilo. E aí eu não conseguia fazer o meu segundo negócio, que agora é esse canal no YouTube, que agora está vinculado aos livros psicografados na Amazon e tudo isso, porque eu não tinha energia, eu já estava gastando a minha energia no primeiro negócio, que já não dava tanto dinheiro assim, mas dava o mínimo para eu me sustentar. E aí eu ficava tentando criar outras coisas. Então, aí eu já tenho público, eu já tenho alunos, vou criar outro produto. E as coisas não davam tão certo quanto eu precisava que elas dessem. E não tinha a tal da leveza que eu tô falando pra vocês. Não tinha nenhuma leveza, era insuportável. Eu acordava todos os dias com uma depressão profunda. Muito, muito mal. Eu ia dormir me sentindo mal. Eu tinha um vazio dentro de mim, eu tinha uma angústia. Quando eu pensava no meu negócio, nos meus alunos, no conteúdo, em gravar as aulas do curso, em atender os alunos, no dia que eu ia atender o aluno, marcava reunião, tudo isso me dava angústia, ansiedade. Me dava angústia. Eu ia dormir pensando em produto e negócio, o que eu posso fazer, eu posso fazer um post assim, Instagram. Eu odeio o Instagram. Por que que eu tava usando a porcaria do Instagram? Por que que eu perdi anos da minha vida usando uma rede social que eu não gosto? Eu detesto Instagram. E eu já sabia disso. Não é tipo, eu descobri agora que eu não gosto de Instagram, então eu vou parar de usar. Já sabia que eu odiava o Instagram.
Por que que eu estava perdendo a minha vida fazendo um negócio que não faz sentido? Pelo amor de Deus, que burrice! Como que uma pessoa consciente, uma pessoa que estuda, uma pessoa que tem outro nível de consciência, né, que tá ligada à espiritualidade, faz uma idiotice dessas? Não dá mais pra gente ser assim. Você identificou já o que que a sua alma quer? Você sabe qual é o caminho da sua alma? Dane-se o que a sociedade espera de você, seus pais esperam, seu marido espera. Claro que a gente tem preocupação com conta para pagar, eu não tô falando disso, tá? Eu não tô falando de abandonar as coisas e ir em busca de algo utópico. Eu tô falando em parar de fazer aos poucos. Cria um plano para que você possa parar de fazer aquilo que não faz sentido mais para você. Quando você está no caminho da sua alma, não tem sofrimento, não tem depressão, não tem essa angústia, essa coisa que eu sentia quando eu pensava sobre o meu trabalho, não tem. Não tem essa ansiedade, essa comparação, essa, ai meu Deus, não tem. É só alegria, é só expansão. Aquele vazio que a gente sente, aquele vazio de estar aqui na encarnação, de estar longe dos nossos queridos amigos espirituais e de estar num lugar estranho. Aquele vazio, ele começa a sumir, porque você entendeu que a sua vida agora faz sentido. A sua vida tem um propósito, ela tem um sentido. Você não tá aqui à toa, perdendo o seu tempo, fazendo coisas inúteis. Vocês entendem a diferença disso? Fazendo coisas inúteis, passando o dia inteiro fazendo tarefas inúteis. Não, você está usando agora o seu tempo, que é o seu recurso nessa encarnação, e a sua alma, e a sua inteligência, o seu potencial, para aquilo que você veio fazer. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Busque a leveza na sua vida. Busque aquilo que te traz essa sensação de expansão. Pensa o que que te, um dia assim, o que que te fez extremamente feliz. E aí tenta buscar na sua vida aquilo que te traz essa sensação, porque aumenta a sua vibração. Não é difícil. Não é difícil. O que é difícil é isso que eu falei para vocês. O que é difícil é seguir, depois que você já identificou, é acreditar que você pode largar aquilo que te faz mal e fazer somente aquilo que te faz bem. Isso é coragem. É colocar o seu propósito na frente. É abandonar aquilo que não faz sentido. É ignorar a programação da nossa sociedade, literalmente ignorar. Dane-se, se tá todo mundo preocupado com ter carro de luxo, com usar roupa de não sei o quê, de parecer mais bonito, se tá todo mundo preocupado com isso, você não vai se preocupar com isso. Você vai se preocupar somente com aquilo que importa para você. Você não precisa seguir a programação da nossa sociedade. Você é uma alma num corpo humano, você tem que seguir a sua alma e não o que as pessoas estão te falando. Não é para ficar ouvindo as pessoas. Quando alguém te dá um conselho, ela tá usando por base para dar esse conselho o conhecimento da alma dela, que está registrado no DNA da alma dela, que está registrado no subconsciente dela. Só que a alma dela tem uma missão e a sua tem outra. Entende? Não dá para seguir conselho de ninguém, nem mesmo do seu terapeuta, do seu psicólogo. Uma vez eu fiz uma sessão com um médium, uma sessão de radiestesia, tá? Que é uma técnica holística, uma técnica espiritual, né? Onde a pessoa ela acessa o seu campo energético e ela vai então te falar coisas que ela tá lendo no seu campo. E essa pessoa me falou que primeiro essa pessoa questionou o meu trabalho com a psicografia, falou: "Como você sabe que isso é psicografado, que não é anímico, que não é
que não é você que está colocando as mensagens. E aí eu disse pra ele: "Eu simplesmente sei". E eu olho o conteúdo e não tem a menor chance de eu ter escrito aquilo, enfim. E aí, então, eu levei para essa pessoa sobre o meu desejo de transformar o conteúdo que eu fazia na internet para falar somente sobre espiritualidade, que é algo que eu sabia que era algo que eu via sentido. E aí essa pessoa me fala: "Olha, você não tem conhecimento suficiente para isso. As pessoas vão ver que você não tem conhecimento suficiente e vai ser pior para você. Então eu não faria isso nesse momento". Imagina se eu tivesse optado por escolher, se eu tivesse escolhido ouvir essa pessoa. E olha, gente, vou ser bem sincera com vocês, essa pessoa carrega um karma ferrado, por dar conselho desse tipo para alguém, porque isso não se faz. Quando você é médium e você atende alguém, você não pode dar esse nível de conselho, sabe? Tipo, não faz isso, faz isso. E eu tenho certeza, quando eu ouvi esse conselho, que esse conselho tinha por base as crenças dele, a visão dele de mim, né? Do tipo, ai, essa menina aqui não estuda o suficiente sobre o assunto. Imagina, eu tenho várias terapias e tal, nada a ver essa menina querer falar sobre espiritualidade. Não é, ele não estava lendo no campo energético, né, que, o seu caminho de alma não é esse, ele não estava fazendo isso, ele estava literalmente me dando uma sugestão com base na opinião dele. Isso é extremamente arriscado, a gente tem que ter muito cuidado, tá. Nem de terapeuta, não se ouve conselho, nem de terapeuta. Primeiro que terapeuta não dá conselho. Terapeuta, psicólogo, psiquiatra não dá conselho, não se dá conselho, não se fala: termine seu namoro, não termine, tá. Não se faz isso. Claro, a menos que seja algo super abusivo, a pessoa esteja correndo risco, mas em situações normais não se faz isso, não se dá conselho, não se ouve conselho. Amigo, não se dá conselho. Gente, nem mentor espiritual dá conselho. Mentor espiritual não fala o que você tem que fazer. Se um dia alguém te falar o que você tem que fazer, você não tá falando com o mentor, você tá falando com o obsessor. Ninguém pode te falar qual é o caminho da sua alma. Você vai ter que aprender a identificar através dessas qualidades de leveza, alegria, expansão, felicidade. Quando você começar a sentir isso, você sabe que você entrou no fluxo certo, você entrou no caminho certo. E quando você entra no caminho certo, a parte mais difícil é abandonar o caminho que você trilhou até aqui e que não faz mais sentido. É isso.